forte é o nosso Deus. Enquanto as crianças deslocam para suas salas, irmãos, convido a igreja a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16. Vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Estaremos, pela graça de Deus, trabalhando sobre este texto nessa manhã e que possamos, pelo Senhor, ser mais uma vez edificados nesta oportunidade de ler a Palavra de Deus, reconhecer aquilo que Ele pode falar e fala aos nossos corações. Gênesis, capítulo 16, estarei fazendo a leitura, os irmãos podem estar me acompanhando. Diz aí o prefácio, Saraí e Agar. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Saraí. Então, Saraí, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Saraí a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Saraí: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Saraí humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Saraí: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra eles. E habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Amém, irmãos. Oremos mais uma vez para que o Senhor trabalhe em nosso coração e que nos conduza nessa exposição da palavra do Senhor nesta manhã. Santo Deus, amado Pai, nós reconhecemos aqui a nossa imperfeição, reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, só pode ser lida, entendida e explicada através da iluminação do Teu Santo Espírito Santo. Por isso, clamamos mais uma vez que o Senhor use-nos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Ó Pai, abençoe a Tua igreja para que também esteja atenta com os ouvidos, que a Tua palavra, ó Pai, possa encontrar guarita, corações, no meu, no nosso, daqueles que nos ouvem, para que possamos a cada dia mais buscar uma vida de santidade, para que possamos compreender e buscar, ó Deus, a Tua palavra, cumprindo, fazendo segundo o Teu querer e a Tua vontade. Fortaleça-nos, guia-nos, é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Irmãos, nesta manhã, pensando neste contexto que estamos vivendo, todos têm assistido nos telejornais a respeito da guerra, os conflitos. E este texto, irmãos, como diz o texto de Gênesis, é o começo. Gênesis é a história, só que uma história verdadeira. Temos muitas histórias por aí, mas se olharmos para o livro de Gênesis, esse contexto
sempre temos que ter em mente que é a história do começo, de onde surgiram todas as coisas. Gênesis é um texto, então, que tem uma narrativa com seus personagens, suas características, e que ele vai descrever nesse texto aqui de Gênesis, capítulo 16, uma história, podemos dizer, familiar. Uma história onde temos os personagens homem, mulher, serva, o anjo, uma criança, um propósito, uma promessa. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história, vamos relembrar uma história, podemos dizer, geral. Uma história contada por todos. E nessa história podem ter diversas visões, mas a base dessa história geral também se faz presente ali com Ismael. Este texto que lemos, ele relata ali o nascimento ali, a natureza de Ismael. Ismael, podemos dizer que está no centro hoje, né? A linhagem de Ismael, dos principais conflitos existentes ali na Arábia Saudita, naquele contexto de Jerusalém, que Ismael é a linhagem ali que traz os árabes, os palestinos, e os judeus, a linhagem de Isaac, dali das 12 tribos de Jacó. Então, essas são as duas origens de todo aquele conflito ali existente atual hoje, de guerra entre judeus, podemos dizer, palestinos. Guerra que nos assusta, que nos causa comoção, que nos causa pensar muitas vezes como pode acontecer isso. E, resumidamente, dessa história geral, que nós vamos rapidamente passar aqui, vamos relembrar que a história do povo judeu, dessa tribo, quando falamos judeus, venhamos da linhagem de Isaac. Até um certo ponto ali na história, né, do Velho Testamento, a linhagem de Isaac é do povo judeu, do povo escolhido por Deus, o Israel de Deus. Nós vamos ver que durante muito tempo, este povo sempre passou por sofrimentos. Nós podemos olhar de um contexto geral, nós temos aproximadamente 3.700 anos de história, desde que se iniciou ali com Ismael até os tempos atuais. E passando ali por todo o contexto já bíblico, narrado na história bíblica ali de Gênesis, né? Depois Juízes, ali nós podemos ver os reis, todo aquele contexto, o povo de Israel, quando ficou no Egito, e toda aquela situação, a história narra a situação daquele povo judeu, aquele povo de Israel. Mas, após a vinda de Cristo, nós entendemos que a aliança ali com o povo de Israel não é mais com este povo judeu hoje, não é com aquele local, com o Israel específico, com a nação específica, mas após a vinda de Cristo, nós entendemos que o povo escolhido de Deus e que o Israel é o Israel de Deus. Então se fazem 12 paralelos entre o Novo e o Velho Testamento. Mas o contexto ainda daquele povo judeu, mesmo não sendo este de escolhidos, no sentido de chamados literalmente só os judeus como servos de Cristo, eles passam por momentos difíceis, por momentos de história que houve superação, e ocorreram e sempre tem muitos problemas. Então, o que eu quero deixar aqui de inicial essa história? Há um contexto até ali, o Velho Testamento, onde o Senhor chama aquele povo de Israel, o povo escolhido de Deus, e após o Novo Testamento, aquele povo que é chamado escolhido, somos todos aqueles salvos em Cristo Jesus, não há mais uma nação específica. Palestino pode ser o povo escolhido de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor Salvador. Eu, você, cada um aqui no Brasil, em cada país, não há um local específico. Mas mesmo diante dessa situação, o povo judeu, aqueles ainda que não foram alcançados pela graça de Deus, eles se mantêm firmes a essa promessa de um local específico, de um ritual específico, de um momento específico para adorar o nome do nosso Deus. E diante disso, a história geral nos conta que, passado todo este tempo, e aí já pulamos assim na história para 70 depois de Cristo. O local hoje específico ali de Jerusalém, né, de Israel, era um local ruim, não tinha condição e estrutura que nós podemos ter hoje.
Podemos dizer que é um local sem meios de estar ali, tendo a sua subsistência completamente. Mas foi ali o local que os judeus procuraram para ficarem há tempos atrás. Só que em 70 depois de Cristo, o Império Romano, que dominou boa parte daquela região, como da Europa, ele assume aquele lugar. E diz a história geral que o imperador romano Adriano, ele queria impor a sua cultura, a cultura romana. E ele tenta ali acabar com a origem, com a memória, com a cultura do povo judeu. O que nos remete a este contexto de história geral é mostrar que toda essa história, toda essa luta de vida, ela permanece ainda ali sobre aqueles povos, sobre aquele povo, e ela ainda é atual, visto aos acontecimentos que temos assistidos. Não é de hoje que o povo judeu tenta sobreviver aos ataques de diversas áreas. E nesse contexto do Império Romano, nós temos ali que o Templo de Jerusalém é novamente destruído, e no lugar do Templo de Jerusalém é construído um templo pagão. Se os irmãos tiverem, quem sabe, a oportunidade, no momento de paz, ir a Jerusalém, estarão lá vendo esse templo pagão que é construído ali até hoje, que é construído no lugar onde existia o Templo de Jerusalém. Então, foi nessa época do Império Romano, com Adriano, que ele destrói o templo, ele tenta acabar com tudo aquilo que o judeu acreditava, com a sua memória, ele tenta acabar com a sua cultura. E, para fazer isso, ele traz esse nome que nós temos atual hoje de palestinos. Na época não existia esse conceito, este nome. Existia, era a Judéia, era o nome que se dava ali àquele território. Então, o imperador Adriano, ele coloca o nome de Palestina. Ao colocar ali Jerusalém, ele troca o nome de Jerusalém, ele coloca o nome de Aélia Capitolina. Então, toda essa intenção ali do imperador é destruir ou apagar aquilo que o judeu acreditava, a sua herança, a sua cultura. E aí seguimos na história. E a história geral nos conta que os judeus, embora ali perseguidos, embora ali aflitos, eles não apagaram a sua memória. Eles não se esqueceram de quem eles eram. Eles se mantiveram firmes à sua linhagem. E a história geral nos conta que o imperador, então, ele foi mais cruel com as suas atitudes. Ele tentou apagar a memória, ele viu que a memória não foi apagada. Aí ele ataca as pessoas. E há, então, uma revolta conhecida ali como revolta de Bárcona, que aconteceu no ano de 132 até 136. Uma revolta que houveram muitas mortes. E aí houve uma perseguição literal à vida daquelas pessoas, à vida do povo judeu. Quando eu falo assim nessa perseguição, para os irmãos entenderem, então entendemos os judeus sendo perseguidos. E quem os perseguia naquela época? O Império Romano, o imperador Adriano. E nessa revolta, os judeus, então, perderam muito de sua população, muita de sua estrutura. E conta-nos que eles foram espalhados por diversas partes do mundo. Então, o povo judeu estava em Jerusalém, contexto, podemos dizer atual, para os irmãos relembrarem a memória, e, de repente, foram expulsos de Jerusalém, expulsos para diversas partes do mundo, do Brasil, Europa, África, e os judeus foram espalhados, perdendo, assim, a sua integridade e aquilo que eles tinham até ali como território. E aí diz, um pulo, salto na história, que em 638 depois de Cristo, aquela terra ficou totalmente abandonada, porque o Império Romano ele tinha muitas terras. E, embora o imperador atacou ali aquele instante os judeus, ele não se interessava por aquela localidade, porque era algo que não tinha algo que dava recursos, era um lugar ruim de se viver, um pântano, segundo a história nos conta. E, diante disso, eles abandonaram aquele lugar. E aí, em 638, chegam ali àquele lugar os chamados hoje conhecidos como os palestinos. Então, os palestinos tomam aquela terra de Jerusalém, chegando lá em 638,
Palestinos, aí sim nós vamos remeter à origem de Ismael. Os judeus, Isaac. Palestinos, Ismael. A história nos conta então que esse povo de origem, da linhagem de Ismael, do texto que lemos aqui em Gênesis 16, com a cultura também mudada já, os palestinos tinham se convertido ao muçulmano, então eles estavam dentro da cultura muçulmana, Maomé, adoração, e então eles assumem aquele lugar e eles permanecem ali em Jerusalém. Mas de um salto maior na história nos conta que, passado 1.800 anos, o povo judeu não desistiu de voltar à sua terra. E aí sim, nós temos um contexto de que o povo não desistiu por acreditar numa promessa que muitos interpretam como bíblica, de que a nação, que o povo de Israel tem o seu lugar, o seu território garantido. Nós não vamos entrar neste agora, mas essa promessa não é para um local específico da nação de Israel, mas é a promessa de uma nação futura. O Israel passa de ser aquele povo, os judeus, e Israel passa a ser o povo escolhido de Deus. Mas os judeus ainda acreditam nessa promessa. Ainda acreditam que lá é o lugar que Deus prometeu para eles. Então nós temos aqui a visão bíblica do que é o Israel, mas a visão interpretada pelo judeu, que acredita ainda que Jerusalém é o lugar que Deus prometeu para ele. Que Jerusalém é o lugar da promessa e que ele tem que voltar para lá. Isso é marcante porque mostra como a fé, como o acreditar nas coisas, ele pode influenciar muito a nossa conduta. Pode influenciar muito o modo como nós agimos. E se pensarmos de tudo que o povo judeu já tinha passado aqui, de toda a sua história, muitos de nós pensaríamos em desistir. Imaginemos nós temos um lote, esse lote é invadido e nós entramos na justiça. E aí espera anos, anos e anos. A igreja está com uma ação na justiça já faz anos, estamos aí esperando. E diz a história aqui que se passam 1.800 anos e nada de vir essa resposta, nada de vir essa reintegração. Mas os judeus não desistiu, porque ele acreditava nessa promessa. E aí conta-se a história, um fato importante que é verificado até hoje. Se aqui em Belo Horizonte eu desconheço um local que tem, mas em São Paulo tem um templo judeu. Ele é virado em sentido a Israel. O povo judeu, quando vai orar, ele ora sentido a Israel. Ele se coloca de frente para Israel e faz todas as suas orações sentido àquela localidade, Israel. Porque o povo judeu acredita na promessa e ele age segundo essa promessa. E diz que é interessante que na sua oração, em toda frase, desde todo o tempo essa história, ele diz a seguinte frase: no ano que vem estaremos em Jerusalém. Durante 1.800 anos, segundo a história geral, o povo judeu orou: no ano que vem estaremos em Jerusalém. Eles têm essa convicção. Isso os torna uma nação, um povo vivo. E diante disso, esse povo começa então a voltar, que é um movimento chamado por eles sionista. Sionista é o quê? Terra de Sião. Eles então começam a voltar para Israel dizendo: lá é a nossa terra, lá é a promessa de Sião, lá é a promessa de Abraão. E eles voltam para Israel. Eles voltam para Jerusalém. E de todas as partes do mundo, dizem um relato que sempre houve esta oração: iremos voltar no ano que vem em Jerusalém, no ano que vem em Jerusalém. E eles voltam. E esse povo começa a voltar, e ali então diz essa história geral que eles começam a construir edificações, dar a estrutura, fazer com que aquele território ganhe vida, vida no sentido de condições de logística, condições de escola, uma estrutura organizada. E este povo então começa a assediar, sitiar aquele lugar, com toda a sua cultura, com toda a sua estrutura. E aí diz a história que o povo achou que tinha se cumprido a promessa, segundo o entendimento judeu. Mas a história não tinha se cumprido. Porque em 1933, aí já vem uma história mais recente, assume ao poder Hitler. E Hitler, ele não gosta do povo judeu.
E aí a nação alemã, com aquela estrutura, em 1938 temos o tão famoso e conhecido Holocausto, que é a destruição, a morte de milhares de povo judeus. Diz a história que de 2 de cada 3 judeus são mortos, num total de 6 milhões de judeus mortos. Aquele povo que voltou ali, ele é novamente destruído. Mas continua-se a história, e aí chegamos em tempos mais atuais, que é 1947 e 1948 com a ONU. A ONU, então, tem uma reunião como essa que acontece atualmente, e momentos distintos, mas temos uma situação semelhante, que naquela época, em 1948, o atual presidente, ali estava à frente da ONU, era o Brasil, e tinha à frente ali o Oswaldo Aranha, presidindo a reunião das Nações Unidas. E naquela reunião foi instituído o Estado, a nação de Israel. Então, ali sim, eles ganharam uma condição de povo, de nação, no conceito nação que temos no século atual, que é um governo, uma estrutura, um limite territorial. Isto é o conceito de nação, de Estado, que temos na atualidade. Então, só a partir de 1948, eles ganham esse Estado, esse território, que pode ser chamado deles. Mas a luta do povo judeu não termina. Após declarada ali, então, esse território, a independência, há uma guerra pela independência. O povo árabe que estava ali, que foi retirado para outros lugares, ele não ficou satisfeito com essa imposição da ONU. Foi uma imposição. A ONU tirou alguns, colocou outros, e isso foi, então, não aceito pelo povo árabe todos daquela região. E eles lutaram contra Israel. E diz a história que Israel, então, começa com o exército, naquele momento de sua independência, já cria um exército, e aquele exército já luta. E diz a história que naquela guerra, 1% de toda a população dos judeus morreram. Mas o povo judeu subsiste e continua naquela terra. Depois, passado algum tempo, em 1967, nós tivemos aí conhecida a Guerra dos 6 Dias. Guerra também que todo o povo árabe em volta se voltou contra Israel. Mas nessa guerra diz que eles foram vitoriosos. E aí, a partir da Guerra dos 6 Dias, nós temos o quadro, se nós olharmos um mapa atual hoje de Israel, que aí temos a faixa de Gaza, a Cisjordânia e todo esse envolto. Onde Israel, então, prolongou as suas fronteiras. Israel tinha uma localização menor, e depois dessa Guerra dos 6 Dias, ele expande o seu território. Ele, então, tem uma estrutura melhor, e ele coloca os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, os 2 lugares onde tem ali os palestinos. E aí nós podemos ver o que isso tem a ver conosco. Qual a história tem a ver com a nossa relação bíblica do texto lido? O que isso tem a ver com os nossos dias? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? E aí nós vamos voltar em Gênesis para ver onde tudo começou. Nos chamaram a atenção para que algumas situações perduram durante toda a história. Nos recordar que não ouvir a voz de Deus pode trazer reflexos eternos. Mas nos recordar também de que este texto traz N condições para analisarmos a nossa história, para analisarmos as nossas decisões, para refletirmos sempre bem sobre as nossas escolhas. Ao conhecermos a história geral de uma história de sofrimento, voltemos ao que a Bíblia nos diz, essa história verdadeira. E ela diz assim, ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Se nós olharmos já esse primeiro versículo, nós temos aqui uma ideia clara do papel de Sara e o papel de Agar. Sara foi o nome posterior, Saraí, depois Sara. Nós temos, então, o papel claro. Quem que era a mulher de Abrão? Sara. O texto, nós vamos poder reparar que durante todo esse capítulo 16, ele reafirma essa posição de Sara.
Isso quer dizer porque Sara era a esposa de Abraão, e era com ela que a promessa dos capítulos 12, 13, 14 e 15 de Gênesis, onde falava que de Abraão sairia uma grande nação, essa promessa era com Sara. Sara deveria ter acreditado que ela era a mulher de Abraão. Era ela a escolhida, os dois eram uma só carne. Era com ela que seria uma grande nação, era com ela que seria o povo escolhido de Deus. E o texto deixa claro que Sara, que é a mulher de Abraão, ela tinha um problema. E aí começa a história que podemos dizer, quem sabe, para o nosso século 23. Um casal, com ano 2023, né? Século 21. Né? Um casal com problemas, com uma crise. E aqui o contexto nos mostra que não souberam resolver a sua crise. Qual o problema de Sara? E ela diz claro aqui, Sara, ela tinha um problema de não ter filhos. Ela era estéril. É um problema grave. É um problema que, aos olhos humanos, impossível de se resolver. Isso nós estamos falando lá há anos atrás. Nós podemos dizer hoje, quem sabe a medicina tenta criar algum meio, mas ainda não é possível que a mulher estéril, por si só, tenha filhos. Essa era a dificuldade de Sara. Sara não tinha filhos. E então, ela diz aqui, não lhe dava filhos. Ela entendia também na soberania do Senhor. Embora ela sabia que não tinha filhos, mas quem não lhe dava filhos? O Senhor. Nós podemos dizer aqui que esse problema gerou uma crise tão grande em Sara, que nos momentos de crise, e aí vem algumas implicações já para a nossa manhã, nós tentamos resolver pelos nossos meios. Sara, ela no meio de crise, no meio da dificuldade, mesmo reconhecendo a sua posição legítima, que o texto deixa bem claro, Sara, mulher de Abraão, mesmo reconhecendo a promessa, Sara, então, ela, diante de uma crise, diante de um problema, nós vamos ver que ela tenta, e ela faz isso nos versículos posteriores, criar uma solução. Ao mesmo tempo, nós temos aqui Agar, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Quando nós olhamos para este texto, o primeiro versículo, isso aqui deixa bem claro, irmãos, a Bíblia afirma uma estrutura daquela época, uma estrutura que deveria ser seguida. Sara é a mulher, Agar é a serva. Se nós olharmos o contexto daquela época, Agar não servia a Abraão. Agar era serva de Sara. Ela tinha que servir a Sara. Ela estava sob o poder de Sara. Este é o contexto daquela época. Ela era uma escrava pessoal. Diante disso, nós podemos ver que sempre o Senhor colocou, e na estrutura, os papéis sociais, o papel de cada um na sua função. E quando nós desrespeitamos muitas vezes essa estrutura organizacional dada por Deus, e aí nós podemos ver o que traz efeitos. Mas se nós olharmos também humanamente, nós podemos dizer, Sara tinha motivos para duvidar? Tinha, humanamente falando. Era uma mulher já de 65 anos de idade. Se nós olharmos o contexto nos versículos abaixo, nós vamos ver, só em Canaã era 10 anos de espera. É como você está esperando e está orando 10 anos, e o Senhor te fez uma promessa, no sentido aqui bíblico, e ela espera e ela não confia mais nessa promessa, ou ela entende essa promessa de maneira errada. Aqui nós temos duas observações a fazer: não confiar ou entender a promessa de maneira errada. Nós vamos ver nos versículos posteriores que Sara, no sentido humano, ela não estava totalmente errada. Mas nós temos que ver que o sentido humano não é o sentido de Deus. Isso que nos chama a atenção atualmente. Olhamos não na perspectiva humana, mas sempre olharmos nas perspectivas de Deus. Mas não é fácil. Não foi com Sara, não foi com Abraão, não foi nessa história. Nós podemos dizer que aqui do versículo 1 ao 6 há um diálogo entre Abraão e Sara, um casal conversando.
E aí prossegue o versículo 2. Disse Sara a Abraão, Saraí, mas eu falo Sara aqui já, Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Então ela fala com seu esposo. Abraão, o Senhor me tem impedido de dar filhos. Neste contexto que eu falo que Sara conhecia a soberania de Deus. Porque quem dá a vida? Deus. Quem ela fala aqui que não tem dado filhos para ela? Quem tem impedido? Deus. Ela conhece que a vida pertence a Deus. Ela conhece que o Senhor não tinha dado filhos para ela. Porque o Senhor não queria, não tinha dado naquele momento o filho para ela. Isso nos chama a uma outra observação. Não basta realmente conhecer, entender a soberania de Deus. Mas é preciso vivenciá-la no nosso dia a dia. Em toda a nossa estrutura. Em todas as nossas decisões. O Senhor me impediu de dar à luz. Ela reconhecia claramente que era o Senhor. E o Senhor até aquele momento ali realmente não tinha dado a ela o tempo, a hora de dar à luz. O problema de Sara é que ela não confiou na promessa, embora reconhecendo a soberania de Deus. Nós podemos olhar hoje no contexto, hoje, quem sabe a mulher que não tem filho, ela é aceita na sociedade. Hoje o contexto é até mais estranho do que antes, né? Hoje as pessoas querem ter animais, bichos de estimação, e se tem uma cultura de não ter filhos. Mas naquela época, naquele contexto, não. Naquele contexto, a mulher que não desse filhos era improdutiva. Naquele contexto, a mulher que não desse filhos, ela não era ninguém ali naquela sociedade. E ela não teria condições de continuar a sua família, a sua linhagem. Sara, então, conversando com Abrão, ela vê o problema, ela tem uma crise, ela tem uma dificuldade. E aí ela começa a conversar com Abrão e a ter um plano para resolver algo que Deus não tinha feito para ela ainda. Muitas vezes queremos ajudar Deus, né? Com os nossos planos, com as nossas ideias. Deus não pensou nisso ainda. Mas humanamente, Sara estava certa. No sentido de que, para ela dar a linhagem da família dela, se ela não tivesse filho, ela deveria chamar uma escrava, e ali, sim, aquela escrava, naquela época, naquele contexto, a poligamia, podemos dizer assim, era aceitável ainda nos princípios bíblicos. Não que era o propósito de Deus, porque aqui já mostra que não dá certo. Desde o início já mostra que toda essa situação não dá certo. Mas era aceitável e era uma cultura daquela época. Então ela pretende continuar a família. E ela diz assim, não tem impedido de dar filho, pois a minha serva é assim, e me edificarei. Pois a minha serva, e assim me edificarei. O contexto de edificarei, no grego, ele diz um modo de obter filhos. Esse edificarei aí significa obter filhos. Então, o Senhor não me deu filho. Eu chamo a minha serva. E com ela eu vou, sim, vou dar uma linhagem, vou prosseguir com a minha família, com a minha linhagem. E aí o versículo 3, então, o que faz Abrão? Seu marido, depois, edificarei com filhos por ela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Mais um outro problema aqui de Abrão. Ele concordou com aquilo que Sara lhe ofereceu. Aqui nós temos aspectos interessantes, irmãos. Dizem há pouco tempo o papel social. O homem tem que ser o homem. A estrutura instituída por Deus, o chefe do lar, o cabeça, aquele que toma as decisões. Há aqui o fato de Sara, com a sua ideia, mas há aqui uma pequena frase que mostra que o homem concordou com o que Sara lhe propôs. Adão e Eva. Retornando a Adão e Eva. Oferece, mas ele vai e aceita. Então mostra aqui, irmãos, a responsabilidade do homem que é o chefe do lar. A responsabilidade pelas escolhas.
A responsabilidade, sim, de ouvir e de dizer sim e de dizer não. E nós vamos ver aqui que a palavra é bem clara. Abrão anuiu. Anuiu o que? Aceitou. Imagina então Abrão. Deus tinha feito a promessa com quem, se nós olharmos? Com Abrão. Não mostra relatos de Sara estar ali naquele instante. Nós vamos ver mais para frente, quando ela ouve, ri, mas é lá. Aqui, se nós olharmos ali o capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15, Abrão conversando com o Senhor, fala, mas como é que eu vou ter uma grande nação se eu não tenho filhos? Aí o Senhor não fala, não, de ti sairá uma grande nação. A promessa é feita ali com Abrão. E Abrão aqui também se esquece disso. Se esquece ou interpreta também erradamente a promessa de Deus. Deus não deu filho para Sara, a minha linhagem é com Agar. Vai ser com ela, então, a promessa de Deus. E aí, então, ele aceita, ele concorda. Então, nós podemos ver aqui neste contexto o estado de Sara, a sua proposta. E Abraão, então, ele concorda com toda aquela situação. Se nós olharmos, irmãos, no versículo 3, então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Novamente, o versículo 3, então, fala o quê? Sara, mulher de quem? De Abraão. Reafirma novamente que era ela que tinha que ser a descendência. Ele fala novamente que você, Sara, então Sara, mulher de Abraão, ele afirma. E ele também torna o lugar de Agar, egípcia, sua serva. Versículo 1 começa, Sara, mulher de Abraão, egípcia, sua serva. Há um diálogo, começa um diálogo no versículo 2, e aí esse diálogo vai até o versículo 6, mas em todos eles são colocada a posição de cada um, serva e mulher. E deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Podemos imaginar, né, o contexto humano de Sara, nesse primeiro momento ali, Sara cria um plano, Abraão concorda, esse plano deu certo. Imagina a felicidade. Então, ali, podemos dizer assim, ele teve, então, o filho. Ela possuiu, ele a possuiu e ela concebeu. O versículo 4. Depois de toda essa estrutura, de todo esse plano, e aí nós podemos ver que esse plano dá certo. Como nós falamos, até aqui, era algo totalmente aceitável. Era uma mulher estéril, era uma mulher que não tinha condições de dar filho e chama a sua mulher, a sua criada egípcia, e coloca ela como mulher de Abrão. Se nós pudermos entender o conceito da época, talvez fique mais claro. Nós temos casais que não têm condições de ter filho e adota. Adotar filho é pecado? Não. Né? Não. Se não for aquilo que Deus falar para não fazer, não é. Mas se for para Deus falar que não é, a diferença aqui não está na atitude, mas está naquilo que Deus tinha falado. O conceito moral, o conceito histórico, ele é aceitável. Isso nos chama um pouco mais a nossa atenção. Cuidado com o que é aceitável hoje. Cuidado com o conceito moral. Cuidado com aquilo que a sociedade aceita. A escola, a estrutura, até mesmo as religiões. Porque mostra que o que importa e o que faz realmente a diferença é o que Deus aceita, não o contexto social. Então, dentro desse contexto social, estavam todos amparados, todos certos. Não tem filho, adota. E o adotar, na época, era trazer uma concubina, uma serva, uma escrava. Então, nesse primeiro instante, o plano dá certo, mas logo depois, nós temos aí, o versículo 4 já demonstra isso. Vendo ela que havia concebido, quem, né? Vendo ela quem? Ela quem? Agar. Vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezado. Uma dificuldade, uma crise, uma ideia humana, deu certo. E aí aquele velho ditado, ter poder ao homem, você conhece quem ele é. Só Deus conhece o coração, irmãos. Agar, escrava, para ser uma mulher bem, escrava, uma escrava comprometida. A Bíblia não nos relata como era esse convívio, mas se ela escolheu, pode ser que eles tinham uma boa convivência. Ela era uma escrava boa, no sentido de que fazia aquilo que tinha que fazer.
Podemos imaginar que se fosse alguém que desrespeitasse, que já brigasse com ela, não ia escolher Agar para ser ali a mulher de Abrão. Mas depois que ela tem o filho, concebeu, né? Aqui o sentido de ter não é que o filho já nasceu. Concebeu o filho estava na barriga. O filho foi gerado. E aí temos a concepção aqui também, logo no início, de que a concepção, a vida, né? Estamos aí em discussões externas sobre o aborto, mas a concepção, a vida, na barriga. Estava vida, já tinha concebido. E aqui o falo de concebeu é esse. A criança já estava na barriga. Já tinha sido gerada, vida. E ao saber disso, o versículo 4 fala que Agar tomou atitudes erradas. O plano parece dar certo, contudo surge outro problema. É uma realidade das decisões humanas. Resolvemos um problema, mas quando esse problema não é de acordo com a palavra de Deus, geramos outro problema. E aí resolvemos humanamente um problema e vai gerando outro problema. Quando não colocamos os problemas na mão de Deus. Quando nós realmente não nos debruçamos para saber o que Deus quer de nós. Ela resolveu o problema do filho. Tem um filho, tem uma linhagem, mas criou um problema pessoal, familiar. Que essa linhagem, que essa mãe desse filho, ela se virou contra ela. Então, ali, a palavra que menosprezou, desprezou, nós podemos ver aqui que ela diz assim, ó, por ela desprezada. E o sentido era, então, ela não se colocou no seu lugar. Aqui, Agar, ela acha que é a mulher de Abrão. E ela retira Sara. Fala, Sara, você está fora. Mas não era aquilo que o Senhor tinha falado. E não era a posição de cada um. Porque Sara era a mulher de Abrão. Agar era escrava. Era serva. Ela tinha que ter continuado na sua posição. Mas devido à providência, os planos de Deus e o decorrer da história mostra que isso não aconteceu. E aí continuamos o versículo 5, irmão. O versículo 5 continua um diálogo muito presente também em nossos dias, quem sabe? Olha o que diz o versículo 5. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Ela joga o problema para quem? Para Abrão. Uma ideia do século também é não assumir as nossas responsabilidades. Sempre jogamos nossos problemas para outro. E aqui estamos um diálogo de casal, homem, mulher, aonde já vemos acima que o homem deveria tomar a sua atitude, não o toma. Ele aceita. E aqui nós podemos ver também os erros de Sara, que tem a ideia, que pensa que pode resolver aquela dificuldade da sua forma. E a hora que a ideia dá errada, Abrão, resolve. Aí, olha essa egípcia aí. O problema é teu. É isso que ela fala com Abrão. E nós podemos aqui ver um grande problema, que é o fato de não assumir, sim, as suas responsabilidades. Mas é o fato de que Agar se volta contra a sua serva. E se nós podemos ver no contexto também judaico da época, era obrigação do marido cuidar da sua mulher. O problema não era totalmente, podemos dizer assim, de Abrão. Embora ele anuiu, ele aceitou. Mas Agar joga o problema para ele. E Agar ainda intensifica esse problema. Se nós olharmos aí a parte final do versículo 6, no versículo 5, né? Depois, vendo que concebeu, desprezou-me. Então, julgue o Senhor entre mim e ti. O que isso quer dizer? Ela fala com Abrão assim, Abrão, o problema é seu, cuida dessa mulher aí. E se você não resolver, o Senhor que tudo vê, Ele vai resolver. Aí ela fala que o Senhor, vemos que está aí de toda a letra maiúscula, o Senhor, Deus. Se você não resolver, Abrão, o Senhor, aí ela fala realmente uma verdade, o Senhor vai julgar entre mim e ti.
Então ela fala com Abrão, a situação está essa. Se você não resolver, o Senhor vai julgar entre mim e ti. Isso parecia que Abrão então deveria ter uma resposta, uma atitude da época, que era resolver o problema, mas Abrão também não tem essa atitude. E aí, o versículo 6, a resposta de Abrão, vai lá. Respondeu Abrão a Sara, a tua serva está nas tuas mãos, procede melhor segundo te parecer. Problemas, mais problemas. Problemas da crise, não resolveram a crise, gerando outros problemas. Quando nós assumimos o nosso papel daquilo que Cristo nos ensinou, o homem, o chefe do lar, a mulher auxiliadora, cada um com a sua função, com seus aspectos, nós vamos gerando mais problemas. Qual foi o problema aqui? Abrão deixou Sara resolver. Irmãos, pensemos nós, Sara tinha condições de resolver o problema naquela situação? Era razoavelmente aceitável que Abrão deixasse Sara resolver aquele problema? Mentalmente, psicologicamente, uma mulher com 65 anos de idade, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que tem uma ideia e essa ideia dá errada. Diante de momentos de dificuldades, aquela mulher chama o seu marido, fala, resolve. E isso aí nós podemos dizer entre um marido e mulher, mas às vezes nós fazemos isso dentro com as pessoas. Pessoas com dificuldades, pessoas que não têm condições de resolver seus problemas ali, nós, resolve você mesmo. Nós afundamos mais as pessoas. E foi isso que Abrão fez. Ele afundou mais Sara. Sara não tinha condições de resolver aquele problema. Sara não estava em condições ali de tomar nenhuma atitude. E aí Sara toma a atitude errada. Por quê? Pela culpa de Sara também, mas por culpa que não deveria ela ter tomado a atitude. Abrão deveria ter assumido o seu papel histórico de homem na época, de cuidar. Abrão deveria ter tomado a atitude, e o Abrão não fez. E aí Sara torna-nos também um outro exemplo perigoso. Cuidado para tomar atitudes com a cabeça quente. Cuidado para tomar atitudes debaixo da ira. Sara estava com toda a ira. Sara estava revoltada. E aí Sara então faz o quê? Sara humilhou-a. E ela fugiu de sua presença. Estamos lá no versículo 6. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Sara escuta aquela resposta de Abrão e fala, é eu que vou resolver? Com toda a sua ira, com toda a sua revolta. E aqui, se nós olharmos, esse humilhou, né? Segundo os estudiosos, esse humilhou ali se transforma ali como uma referência ao Egito, onde o povo era totalmente massacrado, onde o povo era humilhado, onde o povo sofria. Então, Sara foi desproporcional com Agar. Sara foi muito violenta. Sara tomou a decisão na ira, e essa decisão dela foi muito severa. A reação foi desproporcional, foi com muita raiva. E aí Agar foi e fugiu. Nesses versículos de 1 ao 6, nós vemos esse diálogo, Sara, Abrão e Agar naquele contexto, onde o homem tenta resolver os seus problemas, onde o homem acha que pode resolver tudo com as suas ideias, onde nós temos aqui exemplos de que as funções não foram resolvidas, desempenhadas pelos seus papéis como deveriam ter sido. Só até esse versículo 6 nós temos exemplos práticos para a nossa vida, de servos, de homem, de mulher, do nosso papel na história, do nosso papel na igreja, do nosso papel na sociedade. E quando muitas vezes nós negamos isso tudo, nós podemos ver que a história, e aí voltemos um pouco à história geral, nos mostra que não dá certo. Os erros podem ser que permanecem. E aí Sara foge. Foge para onde? Para o Egito. Se nós olharmos o contexto, era ela egípcia, do Egito. Então, ao sair, e aqui nós podemos ver também que uma outra afirmação bíblica, Deus não está ausente. Em todo tempo, Deus está presente.
Muitos questionam, como pode? Crianças mortas, guerras. E aí nós vamos ver, no contexto todo, Deus que está presente em todo o tempo. E aqui, de maneira especial, de maneira, podemos dizer, cirúrgica, ele atua ali, a partir do versículo 7. Se nós olharmos, irmãos, aí o versículo 7, ó, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Foi Agar que achou o Senhor? Foi Agar que procurou o Senhor? Ela fugiu. Agar estava desesperada também. Podemos ver que um filho na barriga e sendo humilhada, maltratada, ela volta para a casa dos pais. Nós, quem sabe, poderíamos tirar aqui N informações sobre isso, né? O cuidado do filho, do esposo e da mulher. Primeira crise, vamos lá, papai. Vamos na casa da mãe. E aí vem aqui, né, o anjo. Não, volta. Volta e resolve você. Volta porque é você que tem que resolver. Mas no contexto aqui, ela estava desesperada, aflita, e ela voltou para o Egito, para Ur, para a terra dela. E aí o anjo do Senhor a encontra. Irmãos, aqui nós temos a verdade bíblica que importa as nossas dificuldades, os nossos problemas. Deus é aquele que sempre nos encontra. E por isso nós temos a convicção da graça de Deus que nos assiste a todo tempo. Embora todas as nossas dificuldades, os nossos erros, o Senhor nos acha. O Senhor é aquele que nos encontra. E o Senhor, quando nos encontra, Ele nos dá, assim, o direcionamento. E Ele muda a nossa história. E podemos dizer que o Senhor encontra Agar, porque Agar, ela, ao estar com o filho de Abraão, ela entra para a história. E esse achar do Senhor aqui é, Ele volta porque o filho não é teu, o filho é de Abraão, o filho é da promessa. E Ele então não deixa Agar voltar totalmente desamparada, Ele instrui Agar. Então Ele vai assim, Ele pergunta a Sará assim, tendo achado o Senhor junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur. Um detalhe aqui também, fonte. Fonte é o quê? Água, vida. Esses aspectos aqui desse versículo mostram que quando há o desespero, quando há talvez a desilusão total com a vida, o Senhor, aquele que nos acha, Ele traz vida, Ele traz esperança. E esse ato aqui de estar narrado aqui, uma fonte de água no deserto. Imagina no deserto, sem água, sem nada, a fonte traz o quê? Vida, esperança, renovo. Ele mostra então que ela deveria então voltar para o seu lar. E aí continua o versículo. Disse-lhe Agar, serva de Saraí. Novamente, o texto diz o que é Agar? Serva. O texto, em todo momento, ele coloca Agar no seu lugar. Ele coloca Sara no seu lugar. Então, o versículo 8 diz assim, disse-lhe Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? É o anjo perguntando para ela, né? Disse quem disse? O anjo, Agar. E aí o anjo fala, serva de Saraí, de onde vens e para onde vai? E aqui tem uma lição também de Agar, que ela vai e fala a verdade. Ela fala o que aconteceu. Independente dos erros, independente das situações que aconteceram, Agar é sincera. Ela fala aqui, ela responde, fujo da presença de Sara. E o que tem depois da vírgula? Olha aí o que tem depois da vírgula, irmãos. Minha senhora. Agar reconhece que quem que é a mulher? É Sara. Ela reconhece que o lugar dela, que ela quis tomar há um tempo atrás, não era aquilo que ela deveria ter feito. Quem que era essa mulher? Era Sara. Então ela diz, eu fujo porque Sara tem me humilhado. Mas ela é a mulher de Abraão. Se nós olharmos, irmãos, esse contexto, a criança que ela carrega pertence a Abraão e diz assim, a ordem de sujeitar é acompanhada por uma promessa. Qual é essa promessa? Abraão gerará muitos descendentes. E aí nós temos aqui, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Humilhar é o quê? Se coloque no seu lugar. Faça o que a sua senhora te mandar. Porque você é serva.
você deve obedecer à sua serva. E aí o versículo 10 disse-lhe mais o anjo continua conversando com ela, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Lembramos muito da promessa de Isaac, mas aqui é uma promessa de Ismael. Ismael será um povo pequeno ou grande? Grande. O Senhor aqui, Ele traz também uma lição para as nossas vidas. Nós muitas vezes amaldiçoamos as pessoas, né? Aqueles que nos desagradam. E o Senhor é aquele que usa de misericórdia com os eleitos e com os não eleitos. O Senhor usa de graça com Ismael. O Senhor usa de misericórdia com Agar. O Senhor mostra o amor, a misericórdia. E o Senhor os trata com cuidado e com zelo. O versículo aqui, ele traz uma promessa. Promessa sim, porque o filho que ela está esperando é de Abrão. E reflete a promessa que ele fez com Abrão nos capítulos anteriores. Farei uma grande nação. Gerará muitos descendentes, tanto eleitos quanto não eleitos. Os não eleitos também serão protegidos por Deus e transformados em grande nação. Quem é esses grandes eleitos, não eleitos? Os árabes, os palestinos. Contexto atual. Muitas vezes nos contextos atuais nós tomamos lados. Queremos torcer para um e para outro. E aqui o Senhor usa de misericórdia para com todos. E o Senhor aqui renova, traz a força, traz a condição para que Agar realmente volte ao seu lugar. E aqui fala, o Senhor vela pelos oprimidos, redime o erro humano e protege o injustiçado. Agar errou, Agar fez aquilo que não deveria fazer, mas o Senhor vai chamar ela, cuida, e Ele traz um novo renovo, uma nova esperança. Para quem estava totalmente... Pode falar, né? Oi? Sim. Podemos ver que toda a história, né? Os decretos de Deus que o pastor tem falado aí, toda a história ela está sobre a mão de Deus, do início ao fim. E tudo coopera, faz para a sua glória. Mas aqui nós podemos ver que atitudes erradas, elas são corrigidas, são tratadas pelo Senhor, mesmo que esteja dentro do seu propósito. Sim. Então o Senhor, Ele vai e trata o erro humano. Ele trata aquilo que nós não conseguimos fazer corretamente, mesmo que aqui nós temos que ter a ideia clara de que Ismael não é o povo escolhido de Deus. Eles não são. Né? Nós estamos falando aqui do contexto ali de Gênesis no começo, onde quem era o povo escolhido de Deus? Era Isaac. Ismael era os não eleitos. Mas mesmo assim Deus trata de graça e misericórdia para com os não eleitos. É o que nós chamamos de a graça abrangente a todos, a misericórdia. O sol da justiça nasce para todos, a chuva. O Senhor abençoa a todos dentro do seu propósito, do seu decreto. Por isso mesmo que Deus coordena toda a história, que Ele, no desenvolver disso, Ele dá condições para que Ele haja ou o ser humano tome a sua direção, que tudo vise a glória de Deus. Mas nós podemos ver que em tudo isso, Ele traz mensagens, ensinamentos para mim, para nós, para eles, para hoje, para amanhã. Ensinamentos da nossa vida, de como devemos estar e fazer as coisas diante de Deus. Já encerrando, irmãos, nós podemos ver então que o filho que está com Agar é Ismael. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Ismael significa Deus ouve. Deus ouve as orações, irmãos. E Deus ouviu. Deus foi até ali Agar. E em tudo der errado, os planos humanos deram errado, a ideia humana deu errada, mas Deus é aquele que ouve, está presente em todas as histórias.
E nós podemos ver que, mesmo diante de todo esse cuidado de Deus, nós podemos ver os efeitos do erro. Deus é misericordioso, Deus é grandioso, mas muitos erros perduram toda a história. Foi isso que aconteceu com Ismael. Nós podemos ver aí que no versículo 11 também Deus traz aí, porque o Senhor te acudiu, mas aí vai para o versículo 12, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Jumento selvagem, estilo de vida individualista, vivendo por seus próprios recursos, hostilidade, sua paixão pela liberdade o levará a conflitos com todos. Palestinos, judeus, mesmo não tendo esse mesmo conceito de antigamente, de eleitos e não eleitos, mesmo entendendo que hoje os judeus não é a questão do Israel bíblico, é o povo escolhido de Deus, mas eles vivem em guerra, fruto da desobediência. Os efeitos perduraram. Deus usou de graça, Deus usou de misericórdia, Deus fez prosperar Ismael, mas o modo de vida e muitos daqueles efeitos da desobediência perduram durante toda a história. Erros que não podem, na perspectiva humana, serem mais consertados. Erros que perdurarão. Mas o versículo também nos encerra, nos termina com uma esperança também, assim como foi com Agar. Nós temos a confiança, a esperança de que o Senhor pode todas as coisas. E depois dessa história narrada aqui de Gênesis 16, ela termina de uma maneira que podemos ver aonde deve apontar a nossa confiança, aonde deve apontar o nosso socorro. E Agar, então, ela nos instrui, essa mulher serva, escrava, que errou, filha do filho que não era o escolhido, mãe do filho que não era o escolhido, mas ela nos instrui. Então, diante de toda essa situação, promessas, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Diante de tudo, tu é Deus que está no controle. O mundo passa por diversas dificuldades. Nós passamos por dificuldades. Crises e mais crises. Mas essa confiança tem que ser a nossa confiança. Tu és Deus que tudo vê. Para o homem não há solução de paz. Para o homem não há conserto. Para o homem os nossos erros são incorrigíveis. Mas Agar reconhece que o Deus que tudo vê pode todas as coisas. O Deus que tudo vê conserta nossos erros, mesmo que as consequências permaneçam. Mas o Deus que tudo vê conserta toda a história. Agar, ela então não olha para o filho, ela não olha para as circunstâncias, ela não olha para aquela realidade que ela está, mas ela olha para o Senhor. Ela invoca o nome do Senhor. Ela já não exulta por a sua gravidez, mas se maravilha com o cuidado do Senhor por ela. E aí o texto encerra no sentido aqui, tu é Deus que tudo vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. E aí, segundo os estudiosos, alguns livros diz que quando ela diz isso, o que ela quer dizer? O Deus que me vê, ela diz, o Deus que cuida por ela. E ao fato que ela diz, o Deus que eu vejo, ela não é um Deus só de conhecer, mas é um Deus que eu experimentei. O Deus que tudo vê é o Deus que ela vê, porque ela teve uma experiência com Deus. Ela teve experiência de estar sem esperança. Ela teve experiência de estar sem rumo. Ela teve experiência de desistir. Mas o Deus que tudo vê a salvou. E ela pode não falar apenas de registros, mas daquilo que ela viveu. Nós podemos, irmãos, confiar então, encerrando essas aplicações nesta manhã. O Deus que tudo vê é um Deus presente aqui hoje. Embora a sociedade, tantos mitos ou tantas situações falem que é impossível, nós devemos sempre, irmãos, orar
e sempre estarmos diante desse Deus que tudo vê. Qual a relação da história geral com o texto bíblico? A relação são o apontamento dos erros, o apontamento que Deus governa a história, mas o apontamento de que Deus não deixa a história por si só. É um Deus que atua em todo o tempo, em toda a história. Mesmo que não entendemos, mesmo que não podemos compreender, o Deus que tudo vê, Ele atua em toda a história. Mesmo que os erros perdurem, as dificuldades, não desistimos, não vamos desamparar, porque o Senhor que tudo vê é o nosso socorro e é o nosso Redentor. E a história termina, somente Deus pode mudar toda a história, irmãos. Haja o que houver na nossa vida, nas nossas circunstâncias, sejam qual forem as nossas escolhas, sejam qual forem os nossos erros do passado. O Senhor também aqui nos ensina para as lutas continuarão, mas não se perdure, não se amargure com esses erros eternos. O Senhor que tudo vê, Ele restaura, Ele salva, Ele muda a nossa história. Diante agora de crises, de guerras, nós devemos orar pelos palestinos, orar pelos judeus, orar pelos aqueles povos, orar para que o único que pode, o Deus que tudo vê, resolva, dê paz. E haja graça e misericórdia do Senhor ali naquele povo, naquela situação. Mas também nas nossas histórias, também nas nossas escolhas. Tiremos esse peso da consciência e coloquemos no Deus que tudo vê, no Deus que tudo pode, que Ele nos acolherá. Ele achou Agar, Ele nos achou. Aqui retransmite várias ideias fixas daquilo que cremos, na soberania de Deus, no governo de Deus sobre toda a história, na graça irresistível de Deus, na misericórdia de Deus. Todos os atributos de Deus, muitos se mostram aqui nesses versículos, nesse texto, dizendo, nos apontando, cuidado com os erros, cuidado com as escolhas, cuidado com o que nós poderemos chamar de sinergismo. O que é o sinergismo? É achar que temos que ajudar a Deus. Deus mandou, e você tem que fazer a sua parte. Nós façamos a nossa parte somente quando Deus nos manda fazer a nossa parte. É Ele que determina. Quando nós queremos ajudar a Deus, quando nós pensamos que queremos ajudar a Deus, a história geral e a história bíblica nos mostra que deu errado. Deu errado porque, podemos dizer, aos olhos humanos, não era para ser assim. Era para ser Isaac. Era para esperar. Mas devido ao erro, o pecado, nós temos toda a história. Mas mesmo diante de toda essa história de tanto erro, Deus não se fez ausente e nunca se faz ausente em nenhum momento. Reafirmamos que Deus está presente em todo o tempo. Reafirmamos que Deus controla toda a história. Reafirmamos que Deus é o nosso consolo. Que Deus é aquele que nos sustenta. Que Deus é aquele que pode e o único que faz resolvermos as nossas dificuldades em Cristo Jesus. Não segundo as nossas perspectivas, não segundo as nossas escolhas, mas no tempo e no modo de Deus. Amém, irmãos?